Bom dia. Como vai? Bom dia, doutora Vivi. Bom dia, Sol. Oi, bom dia, professora querida. Tudo bem? Dispensou o Adilson hoje? Uso Gmail, eu só uso Hotmail e aí a conta aqui no computador de casa tá como no Hotmail. Amiga, querida, saudade, lindona. Também, meu amor. Tô de pijama, tá, gente? Vocês não ligam não, né? Eu também tô. Daqui pra cima eu tô de roupa, daqui pra baixo eu tô de pijama. Tá difícil. Ninguém precisa saber, Vivi. É, o meu pinguim aqui, ó, tô de pinguim. Olha que linda! Eu acho que a gente devia poder estar sempre de pijama. Nessa pandemia, Também a gente acho. devia poder usar sempre pijama, entendeu? Pijama Delícia. e Também acho. E pantufa, né? Ó, vou mostrar uma coisa pra vocês. Delícia. Já que estamos só nós, mas tá sendo gravado, não tem problema. Que bonitinho. O meu chinelinho é da Mini também. Que eu não tô com ele agora, mas é da Eu Mini te dei uma também. pantufa, não dei, amiga? Tem, ó, minha de porquinho, porquinho rosa. O Vitor é que gosta. Você gosta, né? Bagunceiro. Oi, Vitinho, Olha lá. tudo bem, Que lindo. querido? Dá um oi pra tia Sol. Oi, amor. Dá oi pra minha Oi, professora Vitor. lá, ó. Oi, Vitor, tudo bem? Vem aqui falar oi pra ela. Só mãe, né? Pra obrigar a criança a acordar essa hora, participar da aula. Ah, Só não mãe tem jeito. Viviane. Eles acordam. Oi, Eles mãe, acordam. que lindo. Tudo Fala bem? oi pra lindo. ela, manda um Ai, beijo. como vai? Olha ela lá, ó. Oi, tia Sol. Olha ela lá. Lindo. É a minha professora. Bonita ela, né? Ai, gente, a gente tem que acordar cedo, independente, né? Porque tem que trabalhar, tem que depois as lives dele, que ele tem hoje 2 lives para a aula dele continua, né? Nossa. Então a gente fica em casa, mas está sobrecarregado de coisa para fazer. Sabe, Novos saiu tempos, né? Novos tempos. Quando o pessoal não chega aí, saiu uma reportagem, eu não me lembro agora de onde é, mas que a produção de artigos científicos das mulheres caiu absurdamente. Por quê, né? Porque na quarentena é isso que a Vivi falou, a gente tá em casa, mas a gente acaba fazendo outras coisas, não é? Quem tem criança pequena vai lá, ajuda o filho com coisa do colégio, faz coisa que nem vocês, faz coisa da faculdade, eu tenho as coisas dos processos e tal, e a gente fica nessa correria. Acumulando um monte de função, Não é fácil, não. Eu acho engraçado que os homens ficam em casa, no caso, estou falando do meu marido próprio, ele sempre trabalhou fora, né? Servidor público, ele não sabe fazer nada em casa. E aí, ele não acha o que fazer. Durante o dia inteiro, eu não paro um segundo. Eu não paro um minuto. Tem um monte de coisa para fazer. E a pessoa não acha nada para fazer. Fala, como que consegue, né? Ficar sem achar nada para fazer em casa, tem tanta coisa. Tô fazendo até prateleiras aqui em casa. Aí, essa capacidade é das mulheres, amiga. Os homens não têm, eles ficam nas caixinhas. Eles saem de uma caixinha e vai para outra. A gente é um emaranhado na cabeça, assim, um fio desencapado que encosta no outro, já tá fazendo uma coisa, pensando na outra. Nossa, aqui incrível. Em casa, eu com os meninos, e na melhor das hipóteses, eles arrumam um quarto e põem a louça na máquina. Tá bom, né? Não, eu tenho que dar a mão à palmatória, porque nessa quarentena meu marido aprendeu a lavar a louça. Todos os dias, pelo menos uma louça por dia dele. Né? Ninguém merece. Tudo na vida tem um lado bom só. Bom, tem lado bom. Vamos lá. Verdade. Doutores, vocês viram que eu disponibilizei a C2 para vocês? Eu vi, professora, mas eu não vi o link. Você fala de link, mas não apareceu nenhum link. É ali que é o lugar para vocês enviarem. Fica ali junto, igual vocês enviaram a outra.
Tem a explicação, né, do que tem que... as perguntas que é pra gente extrair da ação, né? Eu não sei, sinceramente, eu não sei como aparece para vocês, mas acho que eu imagino que embaixo deve ficar um link para vocês enviarem a prova, é isso? O arquivo? Isso sim. Não, Isso tem uma caixinha do lado, isso. Isso. Então, era essa caixinha que eu estava me referindo e na hora que eu acabei colocando o link, mas é o espaço para vocês enviarem para mim. Mas não aparece, pelo menos eu não achei, não sei se a Vivi achou. Eu achei. Onde está a questão em si? Você achou, amiga? Achei, amiga. É assim, Tem quando uma ela seção que coloca... eu criei lá, a C2. Peraí, Você deixa eu achou? voltar aqui para te mostrar. Achei sim, professora. Tem a explicação, até passei para o Word para ficar melhor. Eu vou ver se eu consigo virar a câmera aqui para mostrar para ela. Eu só não sei como fazer isso, mas vou achar aqui. Ok. Como é que eu viro? Alternar câmera, peraí. Ah, legal. Que aqui ficou mais fácil. Lá, Você enxergar aí? Tô enxergando. Aí tem isso, avaliação continuada. Tá a C1, mas na verdade é a C2, né? Só tá a C1, mas não tem nada. Aí você vem aqui. Aí por isso que eu não achei, porque eu vi a C2. Aqui tá a C1, mas aqui tá a C2. Então achei, eu vou amiga. arrumar. Eu, sem querer, eu fiz dentro da C1. Foi falha minha mesmo. Desculpa. Não, mas aí quando... Não tem nada, mas quando clica aqui, professora, ele abre a C2 aqui, ó. Então, aí essa tarefa de AC2, quando você clica nela, vai abrir a sua descrição do que temos que olhar na ação, no acórdão, na verdade, para poder responder, não é isso? Isso, mas cadê o acórdão? Tá embaixo. Ele tá, aí o acórdão tá aqui, quer ver? Aí o acórdão não tá nessa caixinha. Tá bom. O acórdão, amiga, ele tá fora aqui. Peraí que eu vou voltar aqui. Ele tá aqui aqui fora, ó. Junto com a C2 aqui, ó. Os dois arquivos. Ela passou um arquivo na íntegra, que tem mais de 400 páginas, mas pelo que eu entendi, vai precisar mais desse que tem 19 páginas, que é o de cima. Eu já descobri o que eu fiz de errado. Eu abri aqui, tá ficando... Tem duas AC1. Isso mesmo. E, na verdade... Desculpa. Na hora de pôr o nome na sessão, eu coloquei errado. Foi isso. Por isso que tem duas AC1. Mas quando você entra na segunda, você vai ver a C2 aqui, ó. De qualquer maneira, se não arrumada... Vou editar já. Não sei se aparece na hora, mas já acabei de editar o nome da sessão. Sem problemas. Aí quando eu entrar de novo, ele já vai atualizar aqui para mim. Mas eu sei que dá para entrar por aqui, né? Isso. Aí tem os arquivos juntos aqui. Aqui dentro tá a explicação do que você tá pedindo para nós. E aqui os arquivos tem que baixar. É isso mesmo, né? Na verdade, eu até coloquei porque eu sei que alguns alunos, até por uma questão de curiosidade processual, para quem não tem acesso, eu coloquei o processo na íntegra. Como o processo é público, vocês vão ver que eu não parei para ficar tampando os dados das pessoas, porque esse processo qualquer pessoa pode acessar, é um processo público. É público, né? Escapião, enfim, não entra naquele rol de segredo de justiça, então eu acabei deixando todos os dados mesmos. Vocês, para a prova, vocês vão precisar só da sentença e do acórdão, que eu até deixei num arquivo separado. Mas, eu falei, olha, de repente, para o aluno que não consegue fazer estágio, que eu sei que tem um monte de gente que trabalha em outra área, não consegue fazer estágio, porque às vezes o que ganha no estágio não tem o suficiente para pagar a conta, na maioria das vezes é isso, né? A pessoa tem lá seus compromissos. Infelizmente, né? E o estágio, ele não deixa você não consegue ter a mesma renda e a pessoa não consegue fazer. Então eu deixei o processo na íntegra, até por uma curiosidade, por uma questão de estrutura processual. Quem quiser olhar, sinta-se à vontade. Eu penso que eu sempre fui muito xereta, mas se eu fosse aluno, eu ia querer dar pelo menos uma passadinha de olho e tal, para ver o que está acontecendo. Sim. Então, por isso, mas para a prova mesmo, até para o pessoal ficar, às vezes fica naquele grupo, aquele burburinho no grupo, né? Para a prova, vocês vão precisar só da sentença e do acórdão, que eu até fiz, já deixei tudo num arquivo só para vocês, para ficar mais fácil.
E aí quem quiser dar uma zapeada no arquivo inteiro, tá lá o arquivo inteiro disponível para vocês, sem problema algum. Aí, Sol, como você não tinha nem achado, a Vivi já até achou, acho que não sei se os demais acharam, as questões, tem lá as questões, eu não lembro quantas são, porque eu fiz por letra, acho que ficou até o I, mas são questões simples, porque na verdade o que eu quero que vocês façam é até meio que um casamento com a matéria um pouco do professor Neivaldo, né? Porque vocês vão acabar analisando a sentença e o acórdão. E eu penso que nesse momento vocês têm que estar mais familiarizados com isso mesmo. Eu gosto de dar, em situações normais eu dou trabalhinho, sabe? Para vocês irem analisando sentenças e acórdãos. Eu Que é a achei prática, maravilhoso, né? professora. É Eu a achei prática. maravilhoso. Sim. Eu achei maravilhoso, né? Porque eu acho que tá faltando isso, né? Eu só estranhei ter sido matérias da sua aula. Esse tipo de avaliação seria o Neivaldo, né? Então, assim, de acordo com o conteúdo que nós estamos tendo na sua aula, né? Eu estranhei a C2. Uhum. Mas é porque Totalmente pertinente, né? Claro. no fim eu trouxe lá uma ação de uso capião, mas até para vocês olharem se é procedente ou não, vocês perceberão pela sentença a fundamentação da sentença. Porque pela fundamentação da sentença, porque lembra da estrutura da sentença, a sentença ela tem lá aquela primeira parte, que é o que a gente chama de dispositivo, que está lá um resuminho. Mesmo assim, tanto a sentença quanto o acórdão, eles trazem por si só um resumo da lide. Então, se no primeiro momento, até para a gente criando esse feeling processual, porque imagina se alguém chega para você e fala, doutora, eu preciso que o senhor analise um processo para mim. O senhor faz essa análise? Faço, claro que faço. Só uma olhadinha, sim. O valor da análise processual no meu escritório é X. Se o cliente quiser, é ótimo. Num primeiro momento, até para você ter pelo menos uma primeira perspectiva, se chega numa situação dessa, se tem sentença, para bater o olho até mais rápido, você vai para a sentença. Porque uma das regras da sentença é que ela tem que ter essa parte do resuminho, onde ela traz um resumo da lide, traz um resumo da demanda. Então, por ali você já tem mais ou menos uma noção. Depois você faz uma análise com calma, mas pelo menos no primeiro momento, para você ter uma ideia, você vai direto na sentença ou vai no acórdão, porque eles têm que trazer o resumo, não é? Que é o dispositivo, o resumo, a fundamentação, depois vem lá o dispositivo, que é um resumo da decisão. Então, e por quê? Quando vocês olharem a sentença, vai estar lá a nossa matéria, a nossa parte de direito de direito material, que vai falar o arquivo, o tamanho, o imóvel, o tamanho desse imóvel, fala o tempo que a pessoa está lá. Então, se cumpriu todos aqueles requisitos, não é? Há uma probabilidade de ser procedente. Por isso que a gente faz essa junção de direito material com direito processual. Eu gosto muito, embora a nossa matéria seja só direito material, a gente precisa aprender a fazer esse link. Porque o direito ele tá ligado, não dá pra gente ficar vendo, ainda mais vocês. Quando vocês estão lá no comecinho, tudo bem, ver separado, até porque vocês começam tendo primeiro direito material, para depois ter direito processual, mas vocês que já tiveram direito processual, mas aí é uma visão muito minha, tá? Eu não sei se os outros colegas estão trabalhando nessa seara, mas a gente tem que falar também da parte processual, tem que tentar, na medida do possível, claro, juntar tudo isso. A gente precisa fazer essa junção. Eu, Alessandra, penso dessa forma. Tanto que mesmo quando eu dou matérias de direito processual, por exemplo, eu tenho turmas de prática civil. E em alguns momentos eu trago para eles lá, a Tamires entrou, a Tamires deve estar junto com a Patrícia, né? Bom dia para as duas.
Quando a gente tem lá um problema, não adianta só a gente trazer aquele probleminha da ordem que eu falo para os meus alunos. Bom dia, professora. Se a gente não souber, como que a gente vai identificar a peça se a gente não souber o direito material? Você pode até lá, você olha para o problema, você sabe que é um mouse campeão, ok, pelo que você leu. Mas qual delas? Nós temos várias. Então aí você tem que voltar lá e pescar a sua matéria, a sua parte do direito material. E isso vale para tantas outras. Então por isso que, principalmente você, semestre que vem, eu acho, ou no outro, agora estou meio perdida, vocês começarão a ter prática. No outro, ainda no outro. Vocês vão começar a ter prática. Para ter prática, vocês vão precisar, sim, dessa junção do direito material com o direito processual. Mas vocês vão começar a funcionar, vão começar a escrever. Agora, só que essa visão, eu, Alessandra, entendo que precisa vir desde sempre. Por isso que eu... Concordo, tanto que no primeiro semestre, nós tivemos, só no primeiro semestre que nós fizemos uma petição inicial, né, Vivi? A professora, na época, pediu para a gente ler o livro. A professora, foi muito interessante. Assis, né? Ela pediu para a gente ler o Dom Casmurro e fazer cada um uma ação, ou defendendo ele, ou defendendo a Capitu, sim, ou, enfim, cada um ia fazendo de acordo com a sua visão da história, né? E aí eu fiz de difamação da Capitu, porque era uma visão dele, e cada um escolheu uma ação para fazer, mas o legal foi porque foi um treino, e a gente nunca mais fez isso, né? Isso quer dizer, a gente é totalmente cru em relação a uma petição inicial, né? Que é o básico dos básicos. Nós estamos totalmente crus. Estávamos conversando sobre isso essa semana, né, Vivi? E faz exatamente, muita falta, porque a gente, professora, a gente pulou a gente passou do 4º para o 6º semestre. Então a gente pulou o processo civil. E aí, nós tivemos aula com o nosso querido Diego, maravilhoso, né? O Diego Sanches, ele é maravilhoso, sou fã de carteirinha dele. E ele passou para nós a execução, e ele tentava, na medida do possível, nos trazer para o processo do conhecimento, porque nós pulamos o processo do conhecimento. Foi uma coisa que eu até questionei, fui conversar com a Andréia sobre isso. Falei, Andréia, todas as outras matérias, pegando picado, é que nem um livro que você pega um capítulo, eu quero começar pelo capítulo 5, tudo bem, mas processo civil, ele tem uma ordem. Eu acho que o processo do conhecimento ele tem que ser o primeiro para você começar a entender a execução, entender a sentença, porque não adianta você pular e depois você querer voltar. Aí ela disse, olha, eu vou pôr o melhor processualista da casa, que é o Diego, para vocês não ficarem perdidos. E, de fato, o Diego foi sensacional, ele nos ajudou, mas, é claro, ele não estava dentro do processo do conhecimento, ele estava dando o processo de execução. Brilhantemente fez isso, eu sou fã dele. Que nós conseguimos acompanhar, né, sem ter feito direito de... E nesse semestre, então nós pulamos, e nesse semestre aconteceu a pandemia, nós tivemos uma aula com o professor Neivaldo, uma única aula com ele, presencial, porque nós começamos com a Thaís também uma querida, mas ela estava grávida e saiu teve que, por problemas, complicações da gravidez, ela nos deixou, então nós estamos totalmente crus nessa matéria do processo do conhecimento. Tá, eu não sabia desse ponto. É verdade. Mas, de qualquer jeito, eu acho importante. Eu acho que agora, mais do que nunca, vocês olharem a íntegra do processo. Né? Sem dúvida. Quer dizer, vai ser uma avaliação e um aprendizado ao mesmo tempo, né? Exato, era isso que eu ia dizer, porque, por exemplo, preliminares que você pergunta, professora, eu até ia te perguntar isso, o que são essas preliminares que você pede para nós, né, nessa ação? Até ia fazer essa pergunta. É porque é o seguinte, antes de discutir o mérito, primeiro, quando a gente vai tratar de uma petição inicial, nós não podemos esquecer do artigo 319 do CPC. Eu vi que eu só pegar uma canetinha aí. Artigo 319 do CPC. O que traz lá o artigo 319 do CPC? São requisitos da petição inicial. Aí ele vai lá atrás, o endereçamento, a qualificação das partes, os fatos e o fundamento jurídico, o valor da causa, se a parte quer ou não audiência. Vou olhar direitinho, porque eu estou falando fora da ordem. Não, mas a gente até chegou a ver isso, sim. Tá. Então, se a parte quer ou não audiência de conciliação,
Aí, o que acontece? Se depois vocês, lá no 335, começa a parte da contestação do CPC, 335 do CPC, certo? Você está com o VAD aí, tá conferindo? Contestação. Começa a Sim, contestação. tô com ele aqui também. Título Olha o 6 da 300 contestação. olha o 337, por favor. Incube ao réu, antes de discurso, o mérito alegar. Isso, olha lá. Incumbe ao réu antes do que está escrito aí. Como é que está a redação certinha, Sol? Você acabou de ler? De discutir. Antes de discutir o mérito, Isso. Alegar. Aí, o que acontece? O que nós temos aí? Nós temos o que nós chamamos, ainda quando eu dou aula de processo civil, eu ainda faço uma brincadeira com os alunos, até para a gente descontrair, eu falo, olha, a importância das preliminares nas nossas vidas, não é? Sem preliminar não dá. Fundamental, sem preliminar não rola. Sem preliminar não rola, nós temos que nos atentar muito às preliminares, da importância e tal, faz toda uma brincadeira. Mas aí está dizendo o seguinte, que antes de discutir o mérito, você pode discutir essas matérias, ou seja, essas são as preliminares da contestação. E aí tem vários tópicos aí, entre eles, eu estava até usando isso outro dia, fala do valor da causa, acho que é o 3 ou 2 só, já que você está com ele aberto aí. O inciso do valor da causa? É o 3. Incorreção do valor da causa? Isso, incorreção do valor da causa. Deixa eu ver o meu aqui também, em vez de ficar xeretando com vocês. Olha lá. Isso. A incorreção do valor da causa. Aí tem lá incompetência territorial, inexistência ou nulidade da citação. Porque se uma citação não é válida, não é? Como é que a parte pode ser considerada citada? Então, isso que são as preliminares da contestação. Antes de entrar efetivamente no mérito da ação, no mérito da uso capião, e vocês verão que nesse caso aí, uma das preliminares que eles vão arguir é a preliminar de nulidade de citação. É uma das que estão lá. Então, vocês analisarão um por um. Mas o juiz que deu essa sentença, ele já colocou como preliminares. Então, vocês vão ver que o próprio juiz, na sentença, ele já traz, olha, sobre a preliminar tal. Aí ele vai e fundamenta. Entendi. Então, as preliminares, nesse caso, são as preliminares da contestação. A prescrição, a gente também vai falar de prescrição na preliminar de contestação. Se vocês virem, o 337, ele é um artigo bem extenso. E aí, no caso, você vai ter que analisar em qual caso, por exemplo, se você está peticionando, se você está fazendo uma contestação, você vai ter que analisar se tem algum desses problemas na petição inicial ou na fase processual. Verificando que existe algum desses problemas, seja na petição, seja na fase processual. Por que eu digo fase processual? Porque a citação, ela já não está mais ligada à petição, ela está ligada à fase processual, não é? Porque se a pessoa foi citada direitinho. Então, antes de começar a entrar no mérito, antes de começar a falar se a pessoa tem ou não direito, eu já vou... calma aí, soltou as costas da minha cadeira aqui, deu um teco. Cuidado aí. Vocês terão, então, quem está peticionando, né, vai arguir essas preliminares, que estão todas aí dispostas no 337. Mas aí lá na petição em si, vocês perceberão que o próprio magistrado, eu não lembro se é ele, se é ela, eles já vão, já deixam bem claro quais são essas preliminares. Quais são? Perfeito, professor. Mas aí, o que eu quero combinar com vocês, então? Considerando esse ponto, talvez eu teria até feito uma avaliação diferente, mas agora já está aí, vamos deixar do jeito que está. Porque da outra vez eu fiz aquela devolutiva pela própria sessão.
Se vocês ficarem com alguma outra dúvida, a gente senta na semana que vem, na nossa horinha lá de dúvidas, e a gente conversa a respeito da prova. Mas aí o prazo é sexta-feira, né, professora? Para poder subir no WhatsApp a resposta, né? Isso. Aí eu acho que não daria tempo. Na outra semana. Mas, na outra sexta, né? Isso, a gente faz uma espécie de correção. Tá. Não necessariamente uma correção, acho que até pra gente ganhar mais tempo, a gente levanta todas essas dúvidas. A próxima sexta já não é dia 5? Então, isso que eu tô dizendo. Pra outra que vai ser dia 12. Dia 12, mas aí a entrega pode ser pro dia 12, é isso que a senhora tá falando? Não, a entrega pro dia 5, porque eu tenho que lançar nota. Tá. Eu tenho que lançar. Mas aí, sim. pra vocês não ficarem carregando dúvida. Sim, claro. Claro. A gente senta tá certo. E discute, principalmente por causa dessa eu acho muito importante. Dessa questão processual. Eu acho muito importante. Porque, por exemplo, com a minha turminha de processo civil 1, o que eu fiz? Eu fiz a AC1, eu dei uma petição inicial para eles conferirem se haviam todos os requisitos e se não houvesse, se tivesse alguma coisa errada, para eles apontarem os erros e tal. O que estava faltando, né? Isso, o que estava faltando e o que estava errado. Porque o que é muito comum a gente encontrar, por exemplo, essa daí também está, o endereçamento. Aliás, tem professor de cursinho fazendo endereçamento errado. Eu pego no pé dos meus alunos. Pego no pé. Não sei se quando vocês estudaram com o Diego chegou a falar de endereçamento, da forma do endereçamento, que alguns fazem endereçamento equivocado por causa do CPC antigo com o CPC novo. Que agora precisa até do e-mail da pessoa, né? Quando você também, tem o conhecimento, mas aí né? É a parte da qualificação, mas eu estou dizendo, doutora Vivi, no próprio endereçamento. As petições que vocês pegam, elas vêm escritas assim. Sim. Ao excelentíssimo. Que agora é ao juízo, né? Isso que a senhora está falando, né? E não mais ao juiz, mas ao juízo. Porque o artigo 282 do CPC antigo, ele trazia pra gente que a petição inicial seria endereçada ao juiz ou tribunal. Por isso que a gente tinha petição lá. Ao excelentíssimo senhor, doutor, juiz. Só que o novo CPC, que nem é tão novo assim, o CPC vigente, ele traz pra gente ao juízo. Isso. É o juízo. E o juízo, ele é muito mais amplo, até porque vocês não tiveram processo de conhecimento ainda. O juízo, ele é muito mais amplo, porque o juiz é aquela figura, aquela pessoa física que está lá, sim, representando o Estado, isso a gente não tem a menor dúvida, mas é aquela única pessoa. Só que vocês aprenderam lá em teoria geral do processo que o juízo é muito maior, que a jurisdição ela abrange todo o juízo, que o juiz sim ele é muito importante, mas nós temos tantas outras figuras importantes, como por exemplo o cartorário, o chefe do cartório, o escrevente, o oficial de justiça, o estagiário, porque não, vou lembrar dos estagiários, os estagiários, os peritos, todos eles são auxiliares da justiça, eles auxiliam a justiça, eles são parte, componente extremamente importante do juízo. Então, por isso que as peças não são endereçadas mais ao juiz, mas sim ao juízo. Então, na minha visão é mais correto porque você distancia o juiz, você coloca não a pessoa, mas sim a competência, né? Não sei se eu estou falando corretamente, mas também. Você endereça para a competência, não para a pessoa do juiz, até porque se ele tiver férias, ele vai ser substituído por outro, né? Então... Sim, mas é que também a gente tem que pensar o seguinte, doutores, a jurisdição, ela não é só o que o juiz faz. Porque, olha, quem é que vai encaminhar a citação, seja ela por correio ou por oficial de justiça? Caramba, é o oficial de justiça se for por oficial. Se for pelo correio, vai ter um cartorário que vai lá e faz. Não é o juiz que vai parar a vida dele para fazer uma citação, não é. Sabe? Então, por isso que o juiz é muito mais amplo. O juiz engloba, eu ainda digo isso para os meus alunos, lembre-se daquela engrenagem de relógio analógico, não é? Que vai se encaixando, as roldanas que vão se encaixando.
O juízo, ele é isso. Não adianta eu ter uma roldana lá, bonitona, se não tiverem as outras que vão se encaixando para o relógio andar direitinho. Não adianta eu ter roldanas e não ter, por exemplo, os ponteiros. Então, é uma máquina que tem que funcionar. Para essa máquina funcionar perfeitamente, ela precisa que toda a engrenagem esteja rodando e que nessa engrenagem tenha lá os ponteiros, senão a gente não vai conseguir saber a hora. O juiz é a mesma coisa. Precisa do juiz? Claro que precisa. Precisa do Ministério Público? Precisa. Em algumas situações da Defensoria? Precisa. Mas também precisa do cartorário. Também precisa, sim, do estagiário. Precisa do oficial. Precisa dos peritos. Toda essa... Todo mundo é importante. Aparelhagem. Porque senão a coisa não vai. Senão não funciona. Senão não roda. Professora, essa live que nós estamos tendo agora vai ficar gravada? Porque tem pessoas que não conseguem entrar no horário da sua aula, né? Inclusive tá, porque assim as pessoas têm acesso depois. Inclusive as pantufas ficaram aí, não dá nada não. Pantufa do Mickey. Que a gente tá de pijama. Ainda bem que eu passei batom. Eu passei perfume, tá? Passou? Eu não só passo aos sábados, que banho pra mim é sagrado. Todo sábado eu tomo. Opa! Poderosa. Faça calor. Bom, então voltando pra C, vocês vão pra lá, olhem direitinho, ainda assim, se ficar com alguma dúvida, não é? Que agora, ainda mais que eu tinha colocado o nome errado lá, mas agora eu arrumei, pra mim já tá aparecendo certinho. Se ficar com alguma dúvida, me manda e-mail, ou para quem contate seu representante, o representante entra em contato comigo, ou pelo WhatsApp, ou pelo e-mail mesmo, a gente vai sanando todas essas dúvidas, tá bom? A gente vai aprender com isso, mesmo que nesse momento a gente não tenha ótimas notas, a gente vai aproveitar as suas questões para fazer a prática e aprender com a prova, né? Eu acho que isso que é o mais importante. E agora eu fiquei até meio assim, mas eu acho que no final vai ser bom, porque aí na aula de discussão, eu penso que vai render muito mais do que renderia normalmente. Sim. Né? Tá. Mas ótimo. Eu acho que essa parte está tranquila. Vocês tiveram tempo de olhar os videozinhos de direito de vizinhança? Eu acabei de assistir agora de manhã. Falta o finalzinho da parte 2 para mim, mas fazendo as anotações. É uma parte que ela é mais curtinha, ela é bem mais simples, mas se vocês tiverem alguma dúvida, para quem conseguiu ver, não é? Ou se tiver alguma dúvida lá de trás, porque não vamos ficar carregando dúvida não, mesmo que não seja da nossa aula de hoje. Eu posso fazer, professora, uma pergunta para a senhora? Claro. Ó, eu queria perguntar assim, se por exemplo, a pessoa, se os direitos de vizinhança, eles recaem sobre a coisa, sobre o imóvel, então, independente de quem esteja morando lá, é sobre essa pessoa que está causando incômodo, interferência, que vai recair essa ação. Ou não, é sobre o proprietário desse imóvel. Imaginemos que temos um locatário lá, e é ele que está causando, ele tem uma criança ou um cachorro e está tirando o sossego dos vizinhos, né? Contra quem esse vizinho tem que entrar com essa ação, né? Contra o proprietário, porque até então ele pode nem saber que tem, né? Um aluguel ali. É o proprietário ou o possuidor. Ainda é o proprietário ou o possuidor. Agora, nós temos que pensar na seguinte situação, viu, doutora Vivi? Com relação, por exemplo, aí você falou do cachorro que está lá fazendo muito barulho e tal, isso seria em face do possuidor. Pensa que é o locatário que tem um cachorro e é isso que você falou. De repente, o proprietário nem sabe disso. Isso. Agora, pensa numa outra situação. O locatário está fazendo reformas. E aí? E a reforma está causando interferências no imóvel. Aí para fazer a reforma ele tem que estar autorizado pelo proprietário, né? Então, não só o possuidor, mas ele tem que ter a anuência do proprietário. Então aí ambos estão
cientes de que isso pode causar interferência para o vizinho. É isso que você quer dizer? Sim, sim. A gente tem que fazer, na verdade, uma análise do caso concreto. Porque aí, se o proprietário autorizou, ele também vai ter suas responsabilidades. Diferente de uma situação, ainda eu brinco lá. Imagina se o meu apartamento faz aqui, ó, que eu estou morando no apartamento locado. Se eu começo a tocar meu saxofone toda noite. Imagina a alegria da vizinhança. O proprietário nem sabe a responsabilidade minha. Agora, em outras situações, responsabilidade do proprietário. Mas isso nós estamos falando de teoria, tá? Se a gente pensar na prática, e eu gosto muito de, eu não quero confundi-los de forma alguma, esse não é meu intuito. Mas eu sei que por várias vezes eu falo para vocês, olha, isso é o que está na teoria, mas na prática a gente pode fazer de outra forma. Por exemplo, se é o meu vizinho que está causando e eu preciso entrar com uma ação em face desse meu vizinho, e eu sei que ele é locatário e sei quem é o locador, no polo passivo eu já coloco os dois, porque você concorda comigo que já dá um baita impacto pensando em prática, hein? Não estou falando de teoria. Sim. E volto naquilo que eu falei. Eu sei que a nossa matéria é direito material, mas o direito material sem o direito processual, ele não é nada. É um casamento. Nenhum é mais importante que o outro. Então, a gente tem que ir fazendo essas associações. Né? Não sei qual é o intuito de vocês, mas pelo menos por um tempo vocês vão ter que advogar para praticar. Para depois fazer um outro, ainda que vocês não queiram efetivamente advogar. Mas é importante a gente ir fazendo esse link com o direito material e com o direito processual. Tá? Mas tem que fazer essa análise aí. Até porque, se a gente pensar pela questão processual, vamos imaginar que, por qualquer que seja o motivo, o juiz vai lá e impõe uma multa diária. E estão os dois no polo, o locador e o locatário. Se a responsabilidade, se o locador responde, mas quem causou o prejuízo foi o locatário, quem lesou o direito foi o locatário, você concorda comigo que ele pode mover uma ação de regresso? Exatamente, eu ia te perguntar isso. Vamos pensar o seguinte, o locatário, ele não tem bem nenhum. Eu, Alessandra, não tenho bem nenhum e fico aqui mesmo, tocando meu saxofone a madrugada inteira. Tô cheia de multa, o vizinho entrou com... Todos os vizinhos aqui... Não tá nem aí. Entrou com ação. Eu penso o seguinte, não tô nem aí mesmo, porque eu não tenho bens mesmo, não tenho bens, eu sou assalariado, meu salário baixo, não vão penhorar meu salário, então dane-se, eu vou tocar meu saxofone de madrugada assim. Pensa que o condomínio ou que os vizinhos entram com essa ação pedindo indenização, pedindo aquela multa diária se eu não cumprir. Lembra que existe essa possibilidade do juiz impor uma pena diária? Se eu não tenho aplicar a multa diária. Isso, pensa que eu sou locatária, vocês entram com ação em face da professora Alessandra, que é a locatária, mas vocês sabem que eu já não tenho onde cair morta. Vocês colocam o proprietário. O proprietário... pensa que tem toda essa multa e tudo, ele até paga a multa, mas ele pode entrar com uma ação de regresso. Ou, dependendo da situação, ele pode até reconvir em face do próprio locatário. Então, existe essa possibilidade de uma eventual ação de regresso? Sim, existe. Se ele entender que não é ele, que ele acabou respondendo injustamente, ele pode sim, entrar com uma ação de regresso. Não tem óbice nenhum para isso. E essa ação seria de dano infecto, professora? Seria depende do que está acontecendo. Porque o dano infecto... Se for por barulho, né? Se for esse caso, esse exemplo que eu dei, um barulho excessivo, tá tirando a paz, o sossego, não a segurança, né? Então, por exemplo. Mas a do dano infecto, a intenção do dano infecto é quando a obra do vizinho ou o imóvel vizinho está causando um dano
dano. E tirar o sossego não é um dano na estrutura. Então, aí, Sim. nesse caso, seria uma ação, primeiro, uma ação com obrigação de não fazer. Ah, ok. Uma ação com obrigação de não fazer acumulada com um dano. Entendi. É isso que eu queria colocar aqui. Isso. E com pedido de astrente ainda. Eu, como advogada, colocaria um pedido de astrente, aquela multa diária pelo descumprimento. É astrente, né? Que você astrente. fala. Lembra da astrente, que é aquela multa diária que o juiz pode impor por quando ele ordena uma obrigação de fazer ou de não fazer. Pense uma obrigação de fazer. Você me contratou para pintar, pensa que eu sou uma pintora famosa, você me contratou para fazer um retrato seu. Eu não fiz, você já me pagou, você quer o dinheiro você quer ou o dinheiro de volta ou que eu faça a pintura. O juiz vai lá o seguinte: professora Alessandra, a senhora tem 10 dias ou para fazer a pintura do quadro da Vivi ou para devolver o dinheiro da doutora Vivi. Se não fizeram isso em 10 dias, multa pecuniária diária, ou seja, a astrende, de R$1.000 por dia. Acho que essa expressão astrende, eu pelo menos não me lembro de eu também não. Acho que a senhora que comentou com a gente na sala, mas a gente não viu isso em semestres anteriores, não. É astreintes que se escreve, eu tô vendo aqui na... vou pôr. Uhum. Ó, é uma palavra de origem francesa, tá? Como meu francês, eu só sei falar croissant. Bonjour. Bonjour, macarrons. Não, eu vou mais pela comida, viu só? Eu sei falar croissant, macarrons, não é? Um Bordeaux, com vinho, entendeu? Mas olha... Oui. A astrente, que essa é multa diária, multa pecuniária. Ou seja, se a Alessandra não fizer, cada dia que ela não fizer, R$1.000 por dia. Agora, nesse caso, porque é uma obrigação de fazer, é uma obrigação positiva. Vamos pensar nessa possibilidade de aplicação de astrente numa obrigação negativa. Pensa aí, a Alessandra tem o dever de não tocar mais o saxofone entre as 22 e as 8 da manhã. Cada dia que eu tocar, multa de R$1.000 por dia. Porque eu tenho obrigação de não fazer, fiz, multa. Filho, onde eu tenho obrigação de fazer e não fiz, multa também. Então, nesse caso, existe sim a possibilidade de também pedir a multa diária. Tá? Tem esse interfone aí, Vivi? Eu tô tentando desligar ele aqui, não consigo, gente, para não fazer barulho. Peraí, deixa eu tirar meu microfone aqui para não perturbar você. Não, desencane, sem problema, acontece. Foi semana passada que ativou meu assistente de voz, não foi? Acho que foi no meio da aula que ativou o assistente de voz. Sem problema. Estamos em casa. Estamos literalmente em casa. Paciência, né? Mas, então a ação seria uma obrigação para cessar, uma obrigação de não fazer, no caso só do barulho. Agora, o dano infecto, se realmente está causando algum abalo na própria estrutura. Pensa, se está construindo um edifício aqui do lado, que é aquele bate-estaca quando está começando o alicerce, aquele barulho horrível, não é? Se aquilo lá está lesando, aí sim, dano infecto. Se a obra do vizinho está causando qualquer outro problema, aí sim. Entendi. Aí, nesse caso, seria a ação de obrigação de não fazer acumulada com o dano, mais as astrentes. Mas aí esse acumulado com o dano, ok? Porque você vai pedir o dano moral e... Agora, a astrente é uma questão de quem vai pedir, se quer pedir ou não. É que a ideia, já que você vai ter que mover uma ação judicial, então já vai lá e já arrebenta, né? Eu sei que tem professor que critica essa postura minha, assim, de falar, que é advogado que vai lá, mas já que para entrar com a ação, não conseguiu entrar no acordo, já que vai ter que entrar com a ação, vamos causar. Também acho. Acho é pouco, como fala o Diego. Então, Deu sede. Deu sede. Pois é, uma questão de estrutura. Mas a gente tem que analisar. Obrigada, viu, querida? Mais alguma questão, doutores?
Eu penso que essa parte aí é mais simplesinha, né? Uhum. Importante também a gente guardar aquela parte que eu até coloquei um quadrinho. Vocês viram lá que foi aquele quadrinho da servidão? Da servidão, né? E isso, e dos direitos de vizinhança. Importante lembrar disso, que o direito de vizinhança, ele decorre da lei, que existe essa imposição legal. Mas, e está lá no 1277, lá no parágrafo único, ele traz também que não é só a lei que prevalece. Por exemplo, quem vive em condomínios, seja em condomínio edilício, né, condomínio de apartamentos, ou seja em condomínio de casas, a pessoa ela vai ter que seguir, sim, as regras do condomínio. As regras do condomínio, a convenção do condomínio, ela faz lei entre as partes. Se atentem a isso. Ah, mas olha, eu quero. Uma coisa que tem dado muita discussão, e eu vi, acho que vocês estavam até na live do Diego, o Diego até comentou, do Neivaldo com o Diego, que eles até falaram a respeito disso, de que tem gente que, alguns condomínios que não estão permitindo que faça mudança, enfim. Por causa da pandemia, tá um problemão com isso também. Porque, teoricamente, as regras do condomínio fazem lei. Só que as regras do condomínio, lembrem-se disso, regras que foram aprovadas em assembleia, pela maioria dos moradores. Não é o síndico que acordou, porque aqui no meu prédio tem uma louca, que tem dia que ela acorda, ela quer... Resolve, no meio da crise, ela quer trocar todo o papel de parede do hall. Pra que isso? Eu sou muquirana, gente, ó. Muquirana. Mas, por exemplo, ele pode restringir para obras essenciais. Aí tudo bem, né? Não, porque sim, são porque coisas... é uma questão né? excepcional, mas o que eu estou dizendo assim, que as regras em geral, sem ser situações de excepcionalidade, essas regras do parágrafo único do 1277, elas trazem pra gente o seguinte: deve respeitar sim as limitações dos moradores. Deixa eu ver certinho a letra do artigo, que ele não fala de limitações. 1277, né? Código Civil, né? É, do Código Civil. Do Aqui, civil. ó, limites ordinários, não é limitações. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente, o nome, mas a ideia é a mesma. Ah, sim. Os limites ordinários. Esses limites ordinários, as convenções dos condomínios estão aí. Só que esses limites ordinários, eles são impostos por convenções do condomínio, convenções essas que, para ter validade, elas são votadas entre as partes. Os condôminos, eles vão lá e decidem se concordam com isso. Algumas das regras do condomínio são pautadas em normas gerais, como, por exemplo, o silêncio às 22 horas, tudo isso. Mas as demais regras do condomínio, como eu falei para vocês, questão de mudança, de dias de mudança e tal. E aí.